Eu sempre achei que essas histórias de lobisomens eram só folclore, algo que os mais velhos inventavam para assustar a gente. Mas naquela noite tudo mudou. Eu estava indo para a fazenda do meu avô, seu Augusto, no interior. Era um lugar bem afastado, com estradas de terra que pareciam intermináveis e cercadas por árvores que escureciam ainda mais o caminho. A viagem já era um tanto desconfortável, mas naquela noite, a lua cheia estava especialmente brilhante. Parecia que ela me seguia. A cada quilômetro, o silêncio se tornava mais opressivo. Nem mesmo o som de grilos ou corujas podia ser ouvido, o que me incomodava mais do que eu gostaria de admitir. Quando finalmente cheguei à entrada da estrada que levava à fazenda, senti algo estranho. Era como se o ar estivesse mais pesado. Me forcei a rir de mim mesmo, convencido de que era só minha imaginação. Afinal, histórias de lobisomens não passam de lendas, certo? Enquanto eu dirigia, algo chamou minha atenção. Sabe quando você sente que não está sozinho? Era isso. Olhei pelo retrovisor e tive a impressão de que algo estava se movendo entre as árvores, mas quando virei para olhar, não vi nada. O instinto dizia para acelerar, mas o trecho da estrada era estreito e cheio de buracos. Foi então que ouvi um som estranho, algo como um uivo distante, mas diferente. Era grave, profundo, e parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Um calafrio percorreu minha espinha. Fiquei tentando me convencer de que era só um lobo ou um cachorro grande, mas algo dentro de mim sabia que não era. Pouco tempo depois, vi claramente uma silhueta correndo paralelamente ao meu carro, escondida entre as árvores. Ela era maior do que qualquer animal que eu já tinha visto. Quando finalmente avistei as luzes da fazenda, foi um alívio. Desci do carro apressado, trancando as portas por puro reflexo, e corri para a varanda, onde meu avô estava me esperando. Ele me olhou com aquele ar sério de sempre, mas seus olhos denunciavam preocupação. Você demorou mais do que o normal. Algo aconteceu na estrada? Perguntou ele. Tentei disfarçar, mas minha voz tremia enquanto respondia, de nada demais, só o caminho mais escuro que o normal. O jantar estava pronto, e sentamos à mesa. O silêncio entre nós era estranho, pesado. Quando mencionei ter ouvido algo na estrada, meu avô parou de comer. Você não viu, e nada? Perguntou ele, quase em um sussurro. Antes que eu pudesse responder, ouvi um barulho lá fora. Era algo arranhando a parede da casa. Meu avô se levantou rapidamente, pegando a espingarda que mantinha atrás da porta. Fique aqui dentro, ordenou, mas é claro que eu não obedeci. Segui ele até a varanda, onde vimos marcas estranhas na parede, como se garras enormes tivessem passado por ali. É só um bicho qualquer, tentei dizer, mas a expressão no rosto do meu avô dizia que ele sabia mais do que estava contando. Voltamos para dentro, mas o clima estava ainda mais tenso. Ele trancou todas as portas e janelas, algo que nunca fazia. Quando perguntei o motivo, ele apenas disse, e não é seguro ficar vulnerável em noites como essa. A cada minuto que passava, eu me sentia mais inquieto, mas tentei ignorar. Eu estava deitado na cama, tentando dormir, quando ouvi o som de algo pesado batendo contra a madeira. Levantei rapidamente e encontrei meu avô na sala, já segurando a espingarda. Fique atrás de mim, ele disse. Abrimos a porta e vimos o galinheiro completamente destruído. As galinhas estavam mortas, espalhadas pelo chão, e havia marcas enormes no solo, como se algo tivesse arrastado os corpos para longe. Isso não é obra de um lobo normal, disse ele. Antes que pudéssemos fazer algo, um uivo ecoou pela fazenda. Dessa vez, era tão próximo que parecia vir de dentro da casa. Senti o coração disparar, e meu avô agarrou meu braço. Volte para dentro, agora. Voltamos correndo para dentro da casa e trancamos a porta. Meu avô parecia mais nervoso do que nunca. Ele estava murmurando algo baixinho, como se fosse uma oração ou um mantra. Pegou mais balas para a espingarda e colocou no bolso. Ouça bem, não importa o que aconteça, você não abre essa porta. Entendeu? Disse ele, olhando diretamente nos meus olhos. Eu concordei, mas não conseguia conter o tremor nas minhas mãos. De repente, o silêncio foi quebrado por um arranhão violento na janela. Olhei instintivamente e vi uma silhueta enorme do lado de fora. Não era humana, disso eu tinha certeza. Os olhos brilhavam num tom amarelo intenso, como os de um predador. A criatura começou a bater contra a parede, enquanto uivava de forma ensurdecedora. O som era tão profundo que parecia fazer a casa inteira vibrar. Meu avô disparou um tiro pela janela, e a criatura recuou momentaneamente. Isso não vai segurá-lo por muito tempo, ele disse, enquanto me empurrava para o quarto. Seja o que for, está testando nossas defesas. Enquanto esperávamos em silêncio, trancados no quarto, eu perguntei, vô, o que está acontecendo? O que é isso lá fora? Ele hesitou, mas sabia que não podia mais esconder. Não é a primeira vez que isso acontece,
começou ele. Há muitos anos, algo acordou nessas terras. Era só uma história até que eu vi com meus próprios olhos. Ele contou sobre uma noite semelhante, décadas atrás, quando um viajante apareceu na fazenda pedindo abrigo. Ele tinha uma aparência estranha, com olhos que não pareciam humanos. Naquela mesma noite, os animais da fazenda foram atacados, e o viajante desapareceu sem deixar vestígios. Desde então, a criatura vinha rondando a fazenda em noites de lua cheia. Eu queria perguntar mais, mas o barulho de madeira quebrando nos interrompeu. A criatura estava tentando entrar pela porta dos fundos. Ele não vai parar, disse meu avô. Precisamos sair daqui antes que ele consiga. Decidimos fugir para o celeiro, onde havia um pequeno alçapão que levava a um esconderijo subterrâneo. Pegamos as lanternas e corremos o mais rápido que podíamos. A noite estava gelada, e o som dos nossos passos parecia ecoar por toda a fazenda. O uivo voltou, mais próximo e mais ameaçador. Quando chegamos ao celeiro, meu avô abriu a porta e me empurrou para dentro. O celeiro era escuro e cheio de sombras que pareciam se mover. Enquanto ele trancava a porta, ouvi algo rosnando do lado de fora. Meu avô me mandou descer pelo alçapão enquanto ele segurava a espingarda. Eu não queria deixá-lo sozinho, mas ele gritou: vai logo, não discuta. Desci as escadas rapidamente, tentando ignorar os sons de arranhões e grunhidos acima de mim. Lá embaixo, no esconderijo, eu podia ouvir os gritos do meu avô misturados aos uivos da criatura. Meu coração parecia que ia explodir no peito. Peguei uma lanterna e tentei encontrar algo que pudesse ajudar, mas era apenas um espaço apertado cheio de ferramentas velhas e caixas. Depois de alguns minutos, o silêncio voltou, mas não era reconfortante. Algo estava errado. Quando subi de volta ao celeiro, o lugar estava destruído. Vi manchas de sangue no chão, mas não havia sinal do meu avô. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Virei devagar, e a criatura estava ali, me encarando. Era ainda mais monstruosa do que eu imaginava. Pelo olhar, parecia humana, mas não era. Corri o mais rápido que pude, saindo do celeiro e voltando para a estrada. Não sei como consegui chegar ao carro, mas entrei e dei partida. Enquanto acelerava, vi a criatura me observando do alto de uma colina. Seu olhar parecia carregar algo além de ódio, e como se estivesse me caçando. Cheguei à cidade ao amanhecer, exausto e completamente em choque. Quando contei o que aconteceu, ninguém acreditou. Disseram que meu avô provavelmente foi atacado por um animal selvagem, mas eu sabia a verdade. Nunca mais voltei àquela fazenda. O que vi naquela noite não pode ser esquecido, e, às vezes, ainda ouço aquele uivo nos meus pesadelos, sempre me lembrando de que o monstro continua lá fora e esperando. Se você gosta de histórias e relatos de terror, inscreva-se no nosso canal agora mesmo.